Boa noite, está no ar aqui pelo canal 16, o programa Educação e Cidadania. E nesta noite nós vamos falar sobre a doação de sangue. As minhas convidadas são a assistente social Larissa Chons e também a responsável técnica do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, Cristiane Rodrigues de Araújo. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, de falar de um tema tão importante que é a doação de sangue. Boa noite, um prazer estar aqui. Bom, a ciência avançou muito e fez várias descobertas, mas ainda não foi encontrado um substituto para o sangue humano. Por isso, nós só podemos contar com a solidariedade das pessoas. E eu inicio a entrevista de hoje exatamente falando disso, da importância do doador voluntário. Doutora. Com certeza, como tu mencionaste, não tem nada que substitua esse gesto. Então a gente só tem a expressar toda a nossa gratidão aos doadores de sangue e convidar outros membros da comunidade que também se interessem por esse ato tão nobre. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 5% da população deveria ser doadora de sangue para atender toda a demanda necessária. E infelizmente a gente não chega a 2%. E o bacana é que uma doação pode salvar até 4 vidas. Então é legal a gente falar isso também como uma forma de apelo, de mobilizar os voluntários. Larissa. Isso, a gente através da doação normal de sangue total, a gente consegue separar, processar o sangue e aí a gente consegue transfundir esse sangue nos pacientes conforme a necessidade. Então é importante, todos os tipos sanguíneos a gente costuma dizer que são bem-vindos, porque o O positivo e o O negativo são universais na hemácia, mas o plasma, o AB negativo e positivo é universal, então a gente sempre fala que todos são bem-vindos e a gente consegue então fazer a plaqueta, o plasma, a hemácia e o crio precipitado, por isso que a gente diz que consegue salvar até 4 vidas. E tem toda uma questão do uso racional de indicação desses hemocomponentes. Então, por exemplo, quando é indicado concentrado de hemácia, quando há uma necessidade de ter um suporte de oxigênio, principalmente de momentos de uma forma momentânea. Então, nos casos de anemias, nos pacientes da oncohematologia que requerem um grande suporte transfusional. As plaquetas, que podem ser por problemas quantitativos ou qualitativos da plaqueta. Quando há um distúrbio da coagulação, o plasma fresco congelado e o crio precipitado também, em alguns momentos, principalmente por indicação de alterações do fibrinogênio. Então, quando há uma necessidade específica de um componente, é importante a doação desses doadores, porque a gente consegue otimizar. Então, no caso, um paciente que tem indicação de transfusão de hemácias, se ele precisar, talvez ele precise de 2, 3 doadores, mas não de todo um sangue total, mas sim do concentrado de hemácia. Indo exatamente ao encontro da captação dos doadores de sangue, o Hospital São Vicente de Paulo realiza diversas campanhas há um bom tempo. Eu gostaria que vocês contassem, então, aos nossos telespectadores, logo no início dessa entrevista, que campanhas e que projetos são desenvolvidos lá. A gente sempre trabalha, então, com campanhas anuais, que a partir disso, então, tornam-se campanhas permanentes. Em 2013, a gente trabalhou com a campanha Doe Sangue, Plante Essa Ideia. Dando continuidade a essa campanha, então, em 2014 a gente fez a campanha Cultive Essa Ideia, Doe Sangue, simbolizando, então, com as flores, homenageando todos os meses o tipo sanguíneo e o seu RH. No próximo ano, então, a gente trabalhou com o projeto Pílulas da Vida, Mensagens de Amor Sem Olhar a Quem, que é a mensagem entre doador e paciente, uma mensagem de carinho para quem vai receber aquele sangue e o agradecimento do paciente para o doador. No ano seguinte, então, em 2016, a gente trabalhou então com a mensagem da Pílula da Vida, Dar Amor Faz Tão Bem, que é a mensagem entre doador incentivando outros doadores. A forma de fidelizar, agradecer. Em 2017, a gente trabalhou então com a campanha Faça Parte Desse Time, Seja Doador de Sangue, onde a gente utilizou, teve como principal
representante da campanha, o jogador Marquinhos, né? Ele representou todos os nossos jovens doadores e futuros doadores. E este ano, então, a gente está trabalhando com a campanha do parceiro amigo, doação de sangue que se multiplica, que é onde a gente quer agradecer, homenagear os nossos parceiros que mensalmente, trimestralmente, vêm realizar a doação de sangue muitas vezes de longe, empresas, ONGs, grupos, né, vem fazer, além de também motivar outros grupos a tornar-se nossos parceiros amigos. A gente trabalha também com a campanha permanente da doação de sangue. Doe sangue, então, faça a sua parte, salve vidas. E a gente sempre trabalha, então, a partir dessas campanhas, trabalha durante o ano com os doadores, com a comunidade, com o pessoal, para que elas se tornem permanentes, para que aquele projeto continue andando. Então, para que essas mensagens continuem sendo entregues para o paciente, para o doador, para que ela torne-se, então, permanente, e a gente sempre colhendo os frutos dessas campanhas. Essas campanhas, esses cartazes que você acabou de mostrar pra gente, eles ficam dentro do hospital ou aonde mais a gente consegue visualizar isso? Sim, até para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com campanhas permanentes, mas o intuito de ser uma campanha anual é para a gente perpetuar a ideia que aquilo fique de uma forma contínua. Então, há 5 anos a gente vem trabalhando com essas campanhas, e uma delas, que não tenho dúvida que foi uma das mais marcantes, foi a questão da Pílula da Vida, que é um link entre o paciente e o doador para o paciente, e a gente acaba sendo uma ponte da comunicação entre os dois. E a partir de todo esse projeto, a gente conseguiu transformar a nossa captação de uma forma humanizada. Então, por isso, por que não é banco de sangue? É um serviço de hemoterapia. Porque a gente não trabalha com débito e crédito. Agora você veio com um grupo do parceiro amigo com 30 doadores até o final do ano, não precisa mais se preocupar porque a gente já fez a ação. Então, a gente tem que entender que todos os componentes têm validades. Então, o concentrado de hemácia dura 35 a 42 dias, dependendo do anticoagulante. As plaquetas, 5 dias. O plasma, 1 ano. O crio precipitado, 1 ano. Então, a partir principalmente das plaquetas e das hemácias, não adianta ter um grande grupo, um grande volume de doadores num período e ficarmos um período sem. Então, é a questão da gestão de estoque mesmo. E em 2017, a gente teve 14.592 coletas de sangue. E dessas, para atender 21.711 transfusões de pacientes internados e 593 transfusões ambulatoriais. Então, realmente é uma demanda muito grande. E como que a gente acredita que esse doador se torne voluntário e fidelizado? Que é aquele doador que pelo menos 2 vezes por ano venha doar conosco. É sensibilizando as famílias, os amigos de pacientes que estão internados, que gostem de doar e continuem realizando esse gesto da doação. Além de, com certeza, também está convidando e estimulando os demais membros da comunidade. E todo o carinho também no atendimento, né, na recepção de cada doador é fundamental. Exatamente, porque esse doador, ele está indo, ele não está doente, né? Ele está indo doar uma parte do seu tempo, que a gente entende, né, que ele está deixando de ficar com a sua família, no seu trabalho, ele está destinando uma parte do seu dia a dia em prol de ajudar outras pessoas, né? Então a gente não tem o que falar, é simplesmente dizer muita gratidão. E a satisfação realmente de salvar vidas, sem dúvida, é a maior recompensa que ele pode ter. Exatamente. Por isso que ano passado a gente lançou um livro, né, Larissa, tu tens aí para mostrar? Sim. Então pode falar um pouquinho. A partir do projeto então de Pílulas da Vida e Pílulas do Bem, a gente foi no decorrer de 2, 3 anos então coletando mensagens, fotos que a gente entregava para paciente, doador, funcionários que são doadores, né? A gente foi então juntando esse material e conseguimos então fazer esse livro de bolso, que é a Mensagem de Amor Sem Olhar a Quem, onde a gente fez o lançamento ano passado. E a gente entregou, né, para os nossos doadores como uma forma de agradecer, prestigiar, né, mostrar o quanto que é importante a sua doação, o quanto que ela faz a diferença na vida de alguém, o quanto que aquela palavra de motivação faz com que aquele doador volte novamente para doar.
Então foi muito gratificante. E esse projeto a gente consegue enxergar também nos postos dos hospitais, porque a gente deixou as nossas urnas para coletar a mensagem, a gente trabalha então, como a doutora Cristiane falou, diariamente entregando, conversando com o familiar, lendo essas mensagens para o paciente. Então todos os projetos a gente consegue, as campanhas a gente consegue visualizar, porque a gente forma ela que ela fique permanente no hospital, nos setores, da forma de divulgação. A doutora Cristiane trouxe os dados referentes ao ano passado, mas e atualmente? O estoque está normalizado, está comprometido, precisa-se sempre de doadores, mas o estoque, qual é a situação atual? O estoque ele está estável, mas não porque a comunidade, as pessoas resolveram intensificar as suas doações, porque nós temos uma forma de gestão que a gente sempre tenta evitar que não haja falta de sangue. Então existe todo um cronograma anual com todos os períodos de festividade que a gente vai comemorar, agradecer os nossos doadores em momentos importantes, e também temos números de componentes que a gente considera como crítico. Então, por exemplo, na nossa região, onde há um grande número de indivíduos negativos, fica em torno de 15%, a gente tem uma média de 20 unidades de O negativos, é o mínimo que a gente pode ter na nossa geladeira. Quando reduz esse valor, é igual dizer SOS, precisamos intensificar a nossa captação. Porque a gente não pode deixar que fique com 2, 3 unidades para startar alguma ação. Então, por isso que tem essa questão do estoque, da gestão diária e o quantitativo mínimo crítico de um período de 15 dias que a gente considera, e que passado desse número, há uma necessidade de intensificar a captação. E o O negativo é o mais raro, é o mais difícil de captar doações, ou qual é o tipo de sangue mais raro? Para concentrados de hemácia, o O negativo ele é o doador universal, né? Já o plasma, por exemplo, o doador universal é o plasma B, que tem um número muito menor de doadores para esse grupo sanguíneo. E para as plaquetas todos são válidos, então a gente sempre diz que todos os doadores são bem-vindos. Mas com certeza num quantitativo entre positivos e negativos, fica em torno de 15% que são negativos, por isso que a gente considera um dos mais raros, né? Os mais difíceis dentro de uma proporção da população. E de grupos sanguíneos, os mais prevalentes é o grupo sanguíneo O positivo e o A positivo. Mas assim como tem o universo dos doadores, tem dos pacientes também, então a gente não pode correr o risco de faltar algum grupo sanguíneo. Certo. A doutora fala que todos os tipos de sangue são bem-vindos, mas infelizmente não é todo mundo que pode doar, né? Quais são os requisitos básicos aí para quem está assistindo o Educação e Cidadania de hoje ir até o serviço de hemoterapia então e fazer a doação? É bem importante ter uma boa noite de sono, vir alimentado, estar bem de saúde, com idade entre 18 a 69 anos, sendo a primeira vez já ter tido uma doação antes dos 60 anos, não ter nenhum problema de saúde, evitar situações de risco. E a gente tem que entender que existe hoje critérios de inclusão e exclusão para esse doador, não só no sentido de que o sangue dele pode gerar algum dano a quem vai receber, mas também a gente tem todo um cuidado com relação às situações que esse doador deve evitar, para evitar que no momento da doação ele tenha alguma intercorrência. Então existem critérios que também visam a proteção desses candidatos à doação. Por exemplo? Por exemplo, se um doador teve um histórico de crise convulsiva, então se já ainda há um risco, não tem um porquê dele submeter a uma doação e passar mal e de repente ter uma nova crise no ato da doação. Então a gente sempre diz que quando tem essas situações é preferível que esse indivíduo incentive outras pessoas a doar, né, de que ele em si mude de status de doador para paciente. Então a gente tem também todo esse carinho com o nosso doador. Larissa, gostaria de complementar? A gente então diz, é importante, a gente conta com os nossos captadores, então essas pessoas são importantes para
tá conversando, incentivando os familiares, amigos, vizinhos, né? E não ficar triste de alguma forma por ele não conseguir doar, fazer a doação. Existe alguma orientação também no momento que antecede a doação? Por exemplo, não consumir determinado tipo de alimento, não ingerir bebida alcoólica? Sim. A gente sempre orienta, então, a pessoa não ingerir bebida alcoólica 12 horas que antecedem a doação, evitar fumar 2 horas antes. Como a doutora Cristiane falou, ter uma boa noite de sono é fundamental, estar alimentado. Mas também, é até um mito, né? Muitas pessoas acham que devem doar em jejum. Não, pelo contrário, ele tem que vir alimentado. Mas não pode ser logo após as refeições principais. Porque, por exemplo, se a pessoa come uma feijoada, toda aquela gordura que ele ingeriu acaba indo para o sangue também, e isso prejudica o componente, principalmente o plasma, e pode gerar um exame falso reagente, inclusive por interferências na hora dos testes sorológicos. Então é importante esse intervalo também, umas de 2, 3 horas antes de uma refeição principal. Outro fator também que a gente deve mencionar na entrevista é algumas doenças, né, que deixam as pessoas inaptas para doação. Diabetes, anemia, o que mais? A diabetes tem que avaliar se é insulina independente ou não, mas a gente sempre teoriza que o ideal é não doar para evitar que tenha alguma intercorrência no ato da doação ou logo após. Com relação à anemia, por exemplo, na pré-triagem a gente faz um teste para ver o valor do hematócrito, porque para o indivíduo estar bem ele tem que ter e um pouquinho a mais para poder doar. Então, para a mulher tem que ser 12,5 de hemoglobina e 38 de hematócrito, e para o homem tem que ter 13 de hemoglobina e 39 de hematócrito. Então, jamais a gente vai desejar que esse doador saia do serviço de hemoterapia com uma receita de sulfato ferroso, porque ele acabou tendo um déficit de ferro. Então, por isso que é importante enfatizar que essa pessoa tem que estar saudável, e com relação aos parâmetros hematimétricos, com relação aos glóbulos vermelhos, ela tem que ter um pouco a mais para poder doar. Inclusive tem alguns cuidados, desde a idade é um dos fatores, a frequência das doações. Então o homem ele pode doar 4 vezes ao ano, com intervalo de 2 meses, a mulher 3 vezes ao ano, com intervalo de 3 meses, também para evitar essa espoliação, esse risco de ter uma anemia, né? Isso que a doutora colocou é muito importante, porque existem muitos mitos. As pessoas acreditam, eu doei uma vez, eu vou ter que doar agora sempre, o resto da vida. Eu doei, fiquei engripado e foi por causa da doação, fiquei fraco, fiquei anêmico. E isso não interfere nada, não teve interferência daquela doação. Então é importante, às vezes, as pessoas, eu tive uma virose, foi por causa da doação. Então alguns mitos ainda existem e precisa ser desmistificado. Né? E com relação à evolução da medicina transfusional e da parte da hemoterapia, a gente também tem outra modalidade de doação que não é o do sangue total, que é por aférese. Então é uma máquina que tem a capacidade de retirar um componente do organismo específico e devolver os demais. Então a frequência ainda é muito maior. Então, por exemplo, doadores de plaqueta, eles podem doar 24 vezes ao ano. Geralmente eles doam de cada 2 meses, a cada 2 meses, a gente... Tem doadores que por eles doariam 1 vez por mês. E por incrível que pareça, são os nossos doadores mais fidelizados. Então, por esta máquina de aférese, o mais utilizado é para plaquetas, que tem um grande benefício para os pacientes que recebem, porque uma dose terapêutica pode ser de um único doador. E também para nós podermos otimizar o estoque. Então, por exemplo, numa situação de emergência, uma situação crítica, que haja uma queda do nosso estoque de bolsas O positivas e O negativas, por exemplo, a gente pode fazer uma coleta de duplo de massas por esta máquina de aférese. Tem alguns critérios que tem que ter um pouco mais de hemoglobina, um peso de 70 quilos e ter mais de 14 de hemoglobina. Mas uma pessoa que de repente não tenha muito tempo, ela pode doar 1 vez, duplo de massas, e já está cumprindo o seu papel como se fosse ter doado 2 vezes ao ano, por exemplo. Então são estratégias que a gente também pode utilizar para manter um maior número de componentes no nosso estoque. Certo. A gente vai fazer um rápido intervalo então, e no próximo bloco do Educação e Cidadania nós continuaremos falando então sobre a doação de sangue. É um minutinho só, não saia daí. O programa Educação e Cidadania já está de volta e hoje nós estamos falando sobre doação de sangue.
As minhas convidadas são a assistente social, Larisa Chons, e também a responsável técnica do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, Cristiane Rodrigues de Araújo. No bloco anterior, nós conhecemos os números, os dados referentes à situação da hemoterapia lá do Hospital São Vicente de Paulo, falamos os requisitos para ser doador de sangue. E agora eu quero dar continuidade aos fatores que deixam as pessoas inaptas à doação. Podemos mencionar aqui a vacinação, já que temos a campanha de vacinação contra a gripe logo mais adiante. Isso também é um fator que deve ser observado no momento da doação de sangue, né? Exatamente. Isso, a gente então trabalha com um cronograma de ações e entre elas então em abril está o chamado então para fazer a vacina fazer a doação antes de fazer a vacina da gripe, já que ela impede a doação por 7 dias. Né? Então a gente faz esse chamado para os doadores que antes de fazer essa vacinação nos procurem então o serviço para realizar o seu ato solidário. Na realidade, pelo Ministério seria um período menor, mas por excesso de cautela a gente optou ainda por 1 semana. Porque a vacinação ela pode ser um dos fatores de interferência nos testes serológicos e induzir uma falsa positividade. Então, por isso que ainda a gente mantém uma margem de intervalo um pouquinho maior ainda. E a vacina contra a febre amarela também tem alguma observação a ser feita? Exatamente, assim como outras vacinas, a gente sempre tem que observar o período de intervalo entre a doação e a vacina. E no caso da febre amarela, o intervalo é de 1 mês. 1 mês, então é um pouquinho maior. É um pouco maior. Da vacina da gripe, ela é um período que causa vários impactos, né? Porque não é só a questão da vacina em si, é um período que começa a mudar a temperatura, começa a ter um período de frio associado a vários surtos de gripe, inclusive da vacina. Então é um período realmente crítico que a gente tem que se mobilizar para manter um estoque antes que chegue esta época, esse período. Então, por isso a grande divulgação de que antes de fazer a vacina, o ideal é que faça a doação de sangue. E a gripe em si? Quem estiver gripado, resfriado, pode ir até o hospital para fazer a doação? Após 15 dias da melhora. Por quê? Aquela gripe talvez não seja um fator que mude muito o status daquela pessoa, mas um paciente imunossuprimido pode ser causa morte. Então, essa questão que o vírus também pode ser transmitido pelo sangue. Então, a pessoa tem que estar muito bem, já bem compensada, recuperada para poder ser novamente um candidato à doação. Outro fator que eu quero mencionar é tatuagem. Quanto tempo depois de ter feito uma tatuagem pode-se fazer a doação de sangue? Nós no serviço adotamos 1 ano. E o porquê é justamente para ter uma margem da janela imunológica, que a gente chama, que é um período que a pessoa pode estar contaminada por algum agente que é transmissível pelo sangue e que os testes não consigam detectar. Então, por esse motivo, é um período que fica em aptidão temporária, né? E que a gente valoriza muito, e uma das coisas que há de curiosidade é o porquê. Então, lógico que nem todo mundo que vai fazer tatuagem tem risco de desenvolver ou contrair alguma doença, mas como existem locais que não são confiáveis e que não fazem de uma forma como deveria ser, então por esses motivos que a gente acaba sendo mais rígido, né, radical nesse sentido do critério ser um período maior. Uma outra observação que a gente deve fazer, especialmente para as mulheres que agora estão fazendo as sobrancelhas, né? A Larissa comentava comigo aqui no intervalo que quem faz sobrancelha definitiva também precisa esperar um tempo para fazer a doação. Isso, sobrancelha, o piercing, então a tatuagem, como a doutora falava, ela requer então esse período por esses cuidados que a doutora mencionou. A gente não sabe o local, como é que foi os cuidados que foram feitos. Então, para ter esse cuidado com o paciente, a gente então considera esse tempo de 1 ano para poder fazer a doação. E cirurgias? Cirurgias vai depender de que tipo de cirurgia. Então, a gente divide em pequeno, médio e grande porte. Então, geralmente fica em torno de 6 meses, mas também voltando à questão de que é uma proteção para a pessoa, né? Ela tem que se recompor 5% para depois pensar na questão da doação. A mesma coisa vale para as mulheres que estão amamentando? Sim.
as mulheres aumentando e principalmente até 1 ano de idade da criança, porque aí ela vai precisar do seu ferro para manter os nutrientes do leite. Então é uma forma de consumo de ferro durante o aleitamento materno. Já vem a questão da gestação, depois do período logo da fase inicial do puerpério e do aleitamento materno. Então o suporte, a complementação do ferro nesse período para a mulher é fundamental. Então por isso que ela não deve doar, porque ela vai precisar. Agora, uma dúvida certa de quem está nos assistindo e gostaria de fazer a doação é quanto tempo demora a coleta? Todo o ciclo, ele demora mais ou menos em torno de 45 minutos. Então, existe a primeira fase, que é a fase da recepção, onde é solicitado uma foto, um documento oficial com foto, para ter certeza que aquele indivíduo é aquele indivíduo. É analisado os critérios de idade e também é avaliado pelo que a gente chama de VGS, que é a lista de cadastro dos doadores estaduais. Então, assim, o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem essa particularidade que o Estado tem como gerenciar todos os candidatos, no caso, os doadores de todo o Estado. Então, por exemplo, se uma pessoa doou no nosso serviço hoje e quiser doar daqui 1 semana em outro local, ela não pode. Isso tudo é gerenciado pelo Estado. Então, a gente tem que fazer essa consulta nesse cadastro estadual antes de verificar se esse indivíduo está apto ou não à doação. Então tem a questão da recepção, depois a pré-triagem, que é avaliado os sinais vitais, como é que está a pressão, como é que está a temperatura, se tem febre, não tem febre, os parâmetros hematimétricos, que pode ser avaliado a hemoglobina ou hematócrito, a frequência cardíaca. Depois tem a triagem clínica, que aí sim é feito uma entrevista com critérios de inclusão e exclusão que visam a proteção do doador e outros critérios que visam a proteção do paciente. Após, se tiver tudo ok, a gente oferta uma pré-hidratação para evitar que esse doador tenha alguma intercorrência. Então isso está mais do que provado que ajuda muito a evitar essas intercorrências. Após a pré-hidratação, esse doador é conduzido à sala de coleta, onde é feito a coleta de um sangue total, em torno de 400 a 450 ml de sangue, que é um volume que não causa dano nenhum para a pessoa. E esse período da coleta em si demora mais ou menos em torno de 5 a 10 minutos. É muito rápido. Após a coleta, esse doador é encaminhado para a sala de lanche, que tem como objetivo mantê-lo em observação por menos uns 10 minutos. Se tiver algum tipo de intercorrência, é durante a coleta e a sala de lanche, desculpa. E entre essas intercorrências, o mais comum é por questões de ansiedade, geralmente doadores que nunca tiveram a oportunidade de doar anteriormente, ficam nervosos ou porque não estão acostumados a ver o sangue, a questão da agulha, né? São várias as variáveis. Mas normalmente são coisas muito simples e que passam com pequenas medidas de suporte. No bloco anterior, a senhora disse que o sangue ele é dividido de várias formas. As plaquetas, né, plasma, enfim. Mas o que acontece com o sangue do doador logo depois da coleta? Depois que ele já está na bolsa, ele vai ser resfriado, vai para a geladeira, vai ser separado? O que acontece? Isso é uma coisa muito importante, até para justificar até o nosso atendimento. Então, para poder ofertar para a comunidade um horário que se estenda às 5, 6 horas da tarde, isso representa para outra parte que deve ser realizada com esse sangue, que tenham funcionários trabalhando até as 10 horas da noite. Então, tem um ciclo que a gente chama, que é do doador, que se finaliza na sala de lanche. E depois tem todo um trabalho daquele sangue total para ser segregado e separado nos hemocomponentes. No ato da doação, a gente coleta um volume de sangue total que passa para o processamento para ser dividido em 3 a 4 componentes. E também é coletado amostras de sangue, que são encaminhadas para a sorologia e para a imunohematologia. Na sorologia são feitos testes para hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, sífilis e chagas. E da imunemato é realizado o grupo sanguíneo e a pesquisa de anticorpos regulares.
Se todos esses testes estiverem adequados, essas bolsas são liberadas para transfusão. A senhora falou também no bloco anterior sobre a questão da janela imunológica, indo também ao encontro do que está sendo mencionado agora, todos esses testes que são feitos, né? Como que está a questão da janela imunológica para o HIV, para todas essas doenças? Exatamente. Então, dentro da medicina transfusional já se passaram-se muitas evoluções de primeira, segunda, terceira, quarta gerações de testes. E o que a gente tem com relação ao mais moderno é a biologia molecular, que se chama NAT. Então, para hepatite B, para hepatite C e para o HIV, que reduziu muito essa janela imunológica para 10 dias. E o que seria a janela imunológica? É um período que a pessoa pode estar contaminada, mas os testes não conseguem detectar a soropositividade. Por isso que é importante a sensibilização dos candidatos à doação da sua importância, de falarem a verdade e entenderem que se não estiver dentro dos critérios da doação, ele não deve doar. Tanto que até eu não mencionei, porque é algo optativo dos serviços, que tem uma última fase que a gente usa, que é a autoexclusão, que a pessoa ela é questionada. Seu sangue pode ser doado, sim ou não? Se ele disser que não, a gente vai fazer todos os testes, mas a gente vai descartar essa bolsa. Então, porque tem que entender que de um sangue total, 3 a 4 pessoas vão receber esse sangue. E se essa pessoa estiver contaminada, ela pode transmitir essa doença. Então, essa janela imunológica, a hepatite C foi uma das mais beneficiadas, porque nos outros testes convencionais ficava em torno de 42 dias de janela imunológica. Hoje, com a biologia molecular, a gente consegue reduzir para em torno de 10 a 15 dias. O HIV também tem esse período e a hepatite B. Então, hoje, de biologia molecular, o que nós temos são para essas três doenças. Qual é a porcentagem aí de bolsas descartadas? Bolsas descartadas por autoexclusão ou depois de todos esses testes, pela detecção de alguma doença? Fica em torno de 4% da população. 4%? 3 a 4%. Do que é coletado, né? Do que é coletado. Por quê? E um dos nossos maiores marcadores é o contato com o vírus da hepatite B, porque nossa região é região endêmica e antigamente não se fazia uma triagem para hepatite B, como hoje é feito no pré-natal, né? E a questão do incentivo da realização da vacina para hepatite B. Então, hoje a criança não sai do hospital sem primeira dose. E antigamente não se fazia isso. Então, muitas famílias acabaram se contaminando. Então, ainda há uma grande prevalência do contato com o vírus da hepatite B. E é um teste que normalmente os médicos não solicitam, que é o chamado anti-HBC, que é a prova de que a pessoa já teve contato com o vírus, mas no momento não tem mais a hepatite, mas formou anticorpos para poder eliminar o vírus. Tá certo. A gente está encaminhando já a entrevista para o final, mas sem dúvida você que está assistindo quer saber como é que funciona um pouquinho mais sobre o serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, horário de atendimento, local, telefone para fazer o agendamento. Eu quero deixar então esse espaço final para esclarecer essas dúvidas para os nossos telespectadores. Larissa. A gente então gostaria de convidar os nossos doadores e quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o serviço. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 15, sem fechar ao meio-dia. É na rua 15 de novembro, no prédio da Rádio e Quimioterapia, no 5º andar. A gente convida então os doadores a fazer essa doação solidária, doar esse tempo, esse ato de amor ao próximo, porque fazer essa doação é ajudar, é fazer parte da cura, do tratamento de muitos pacientes. Um telefone de contato? Pode entrar em contato pelo 3316-4087. A gente trabalha com o agendamento de grupo, então acima de 5 pessoas a gente pede para ligar, agendar conosco para a gente estar melhor preparado para receber aquelas pessoas, e a gente trabalha também com o agendamento do doador de aférese, para quem vai doar plaqueta e hemácia. Doutora? Bom, eu só gostaria de agradecer novamente a oportunidade e convidar toda a comunidade, quem tiver interesse de ir ao banco de sangue, no serviço de hemoterapia, para fazer a sua doação de sangue.
Ok, então eu quero agradecer também a presença de vocês. As minhas convidadas foram a assistente social Larissa Chons e também a responsável técnica do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, a doutora Cristiane Rodrigues de Araújo. Obrigada mais uma vez e uma boa noite. Muito boa noite também a você que acompanhou o Educação e Cidadania de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!